vamos fazer a análise na vitória sobre o Audax. Olha, mostrou mais uma vez que o elenco é limitado. Vamos falar sobre isso, vou fazer o chamado de bola, agora a versão 6, porque amanhã terá aí a versão com uma edição dessa análise. Desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite. Quem vê a versão com edição, bom dia para todo mundo. E o Vasco novamente mostrando suas deficiências, suas carências. Tá, a defesa não foi testada, mas ofensivamente mostramos que, não digo nem o setor de criação, porque como o Audax é fraco, extremamente limitado em todos os seus setores, tanto que não pontuou no Campeonato Carioca, não fez gol no Campeonato Carioca, o Vasco não teve problemas na defesa e não teve problemas de criar, mas teve problemas sérios de finalização. Eu vi muitos reclamando do Ryan, chamando de pereba. O Ryan na base nunca foi centroavante. Aliás, dá para ver claramente que ele não sente a vontade de jogar como centroavante, de costas para o gol. Ele prefere jogar como ponta, né, vindo de trás para frente. E jogou improviso, uma prova que o elenco do Vasco não tem peças de reposição, que botou um adolescente de 17 anos para ser o reserva imediato do Vicente. Thiago, ele tem 17 anos, mesma idade do Elite, cada um tem um grau de evolução. Não vamos queimar um garoto. Desculpem, é por isso, justamente por isso que o Ramon Dias não coloca o Ryan com tanta frequência, para não queimar. Sabe que a torcida é doente. A torcida é passional demais, ainda mais com muita dor dos últimos 23 anos. Quer um de pirona, alguém para ser a solução. Não vai ser um adolescente recém-chegado ao futebol profissional, que é normal para a idade dele hoje lá. O Romário não era assim. O Romário era muito em cima da média. Não vai ser todo garoto que vem da base que vai dar um tipo de resposta que o Baixinho deu nos anos 80. Além disso, desculpa, o Romário era um outro futebol que praticamente não é mais jogado hoje. E a leitura do futebol, o Pedrinho mesmo, quando hoje presidente do associativo, Pedrinho, quando era comentarista de TV, falava justamente disso, de não dá para ter a mesma leitura de hoje do futebol do passado. E mostrou também que esse David não dá para ser ponta nesse centroavante. Apesar do gol, ele perdeu um gol que jogador profissional se preze não pode perder. Mas nem tudo foi negativo. O Gamades mostrou ter uma boa visão de jogo. No primeiro tempo fez boas tabelinhas com o Pinto na esquerda, mas também não tem a intensidade do Paulinho. Mas eu volto a dizer que poucos jogadores no mundo têm as características do Paulinho. A gente vai conviver o ano todo com
sentindo falta do Palmeiras. Tomara que a 77 libere o dinheiro, que o Alexandre Matos possa contratar jogador para a posição do Paulinho, mas basicamente as características do Paulinho, poucos tem não mudou. Então ficou a carência de um centroavante para a reserva do Vigésimo. E olha que eu vi no jogo contra o Flamengo, gente reclamando pra caramba do Vigésimo, como se todo mundo soubesse jogar legal com todos nas costas. E olha que ele jogou de sacrifício e jura na coluna. Eu entendo o passionismo do torcedor também, eu sou jornalista, mas eu tenho que saber separar o lado torcedor com o lado jornalista, ter a análise fria da partida. Mas se reclamam do Vigésimo, a gente viu que é pior no momento sem ele. E olha que hoje o Payet, que é o CP Sanches do meio de campo do Vasco, não estava suspenso. Mas como tem um time limitado do Audax, o Vasco não teve problema de criar. Se tivesse um poder ofensivo melhor, se tivesse um substituto à altura do o Vasco teria feito um 5-0. Agora, na última coletiva, Alexandre Matos mostrou desconforto com a demora da 77. É uma coisa nova até para ele, né? Ele sempre trabalhou em clubes associativos, que ele tinha o poder da caneta, embora ele não tenha o poder da caneta, lidando com o hierarquia acima dele. Mas ele falou, eu não tenho o poder da caneta ainda. Que leva a crer que ele tem a esperança de convencer os americanos que não é assim que funciona no mercado do futebol. A 77 está aprendendo a lidar ainda com o futebol. São desconfiados. O americano, quando está começando um projeto, caminho, são sempre desconfiados. Mas quando eles pegarem a manha, a coisa deve fluir melhor. Depois de falar nisso. Desculpe de novo. O que está pegando mais é que quando houve a avaliação de compra da 77, né, quando estava para aprovar a venda da 77 do futebol para a 77, eles mentiram como se o trabalho fosse imediato, como se o projeto esportivo fosse ganho imediato. Depois se viram que mostraram na prática que não será. O que o torcedor quer, devido a anos de tristeza, anos de sofrimento, anos de dor, é ter um problema. Gritar é campeão, aquela alegria momentânea, como o próprio o Alexandre Matos fala, já. E a 77 tem que fazer um crescimento sustentável, que o Vasco depois caminhe com seus próprios pés, seja campeão, sabendo por que está sendo campeão.
O exemplo do maior rival do Clube da Gávea, eles começaram esse projeto em 2010, e em 2019, que eles estourou, eles ganharam tudo, mas foi um processo árduo. Ficou bem de novo, eu estou gripado. Foi um processo árduo. E o Vasco está nesse processo agora, querendo botar uma coisa em prática. Agora, eu vejo aí, torcedor, saudade, devendo salário. O clube estava para fechar, você estava com saudade. Se fosse hoje, o Vasco não estaria existindo mais. Se continuasse no poder da associação, estaria existindo mais. 7 me mexeu. Mas, qual foi o clube que foi SAF, que já teve frutos? Botafogo teve o primeiro semestre primeiro turno do Brasileiro do ano passado sensacional. Mas faltou fôlego. Porque eles também estão nesse projeto de crescimento. Talvez o John Textor, talvez por ele gostar de futebol, acompanhar mais o futebol, estar sempre aqui. Inclusive quando o Botafogo está em má fase, e ele entende de futebol, sabe mais como proceder. A palavra é dele, o que ele resolver. Acabou, né? Um cara centralizado. Talvez um caminho para resolver os problemas seja mais curto do que essa burocracia da 77. Agora, é também um projeto a longo prazo. O Cruzeiro também esteve brigando com o Vasco ano passado para não cair. Se livrou um pouco mais rápido que o Vasco foi até a última rodada. Mas também a torcida se estressou, que também quer gritar campeão, quer ter aquela alegria que há tempos não tem. Logo, mas não vai funcionar assim. Não queria estar falando ao contrário, mas é o que os projetos da SAF estão fazendo no momento. A torcida, eu não quero saber, quero ser quem está campeão. A gente viu no futebol gastos como só vê amanhã. Inclusive eu lembro do Eduardo Bandeira, ex-presidente do Flamengo, quando ele teve um podcast lá dos colegas de atenção vascaínos, falando que numa reunião com a CBF, um dos presidentes, ele não citou o nome, falou: eu não quero saber de futuro, eu quero saber da minha administração. Ou seja, se deixasse o clube quebrado, mas ele está sem campeão na gestão dele, deixasse o clube com dívida impagável, não estava nem aí. Já não baixa como estava na época da associação, não? Fique aí com as suas conclusões, mas é o que a gente tem para hoje. Espero que a 77 perceba que o elenco tem carências para ontem, e autorize essas negociações, porque daqui a pouco o brasileiro está batendo a porta. Mas para concluir, foi um jogo que valeu pelos 3 pontos, mas por outro lado mostrou novamente que o time precisa
ter reformas. É óbvio. Então é isso, galera. Até o nosso pós-jogo, que também será a segunda parte do Desperta Vascaíno, para quem vê só a versão estada. E até também o nosso boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.